Olá, galerinha, estamos chegando à reta final do nosso ano letivo. Até agora, até aqui em Física do terceiro ano B e terceiro ano E, no qual eu sou professor, nós trabalhamos a parte de eletrostática, que é a parte do estudo da eletricidade, tá certo? A eletrologia, de modo estático. E a partir de agora nós vamos ver a eletrodinâmica, é o estudo dos elétrons em movimento. E nós vamos ver conceitos como corrente elétrica e intensidade da corrente elétrica. Acompanhe com muita atenção aí o decorrer dessa aula, que no final tem uma atividadezinha para vocês, tá bom? Acompanhe aí com muita atenção. Vamos ver aqui, junto comigo, a introdução dessa aula. O que é corrente elétrica? O que é corrente elétrica? Veja a introdução. O que é eletrodinâmica? Eletrodinâmica é o ramo da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. Então, eletrodinâmica é o ramo da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. A eletricidade é de suma importância para, basicamente, todos os processos presentes na vida moderna. Como, por exemplo, sem ela, obviamente você não poderia estar visualizando esta apresentação nessa videoaula que eu estou fazendo para vocês. Agora nós vamos ver o conceito de corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica? É o movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor, e ela pode ocorrer nos condutores sólidos, como por exemplo nos metais, em gases e em líquidos ionizados. É importante lembrar que o elétron que se movimenta, desprendendo-se da camada de valência da eletrosfera para a próxima camada, assim sucessivamente. Como criar uma corrente elétrica? Acompanha aí, ó. Como criar uma corrente elétrica? Primeiro, vamos usar um pedaço de metal que possui elétrons desorientados. Para se obter uma corrente elétrica, é necessário criar um campo elétrico nesse condutor. Com esse campo elétrico, teremos diferentes níveis de energia potencial. Esses diferentes níveis de energia potencial provocarão algo que é conhecido como DDP, diferença de potencial, ou simplesmente chamado de tensão elétrica. Essa diferença de potencial pode ser obtida ligando-se o condutor acima a uma pilha. Observe que a pilha possui um polo positivo e um polo negativo. Vocês já observaram que numa pilha tem um desenho indicando qual é o polo positivo, com o sinal de mais, qual é o polo negativo, indicando com o sinal de menos. O polo positivo possui um potencial maior, enquanto que o negativo possui um potencial elétrico menor. O movimento dos elétrons será no sentido sempre do maior potencial, ou seja, do polo positivo. Então, o movimento dos elétrons sempre acontecerá no sentido do maior potencial, ou seja, do polo positivo. A pilha tem a função de fonte de energia elétrica e também a função de manter a diferença de potencial, mantendo assim o movimento dos elétrons, o movimento ordenado dos elétrons. E qual é o sentido dessa corrente elétrica? O sentido real da corrente elétrica será o mesmo sentido do movimento das cargas elétricas negativas, ou seja, os elétrons, e, portanto, contrário ao movimento das cargas positivas, prótons. Então, o sentido real da corrente elétrica será o mesmo sentido do movimento das cargas elétricas negativas, elétrons. Com o avanço tecnológico, definiu-se por convenção o sentido convencional da corrente como sendo o sentido contrário ao movimento dos elétrons. Considere uma seção no nosso fio condutor, onde podemos contar a quantidade de elétrons que passam por ela. Cada elétron possui uma quantidade de carga elétrica, conhecido como carga elétrica elementar. Então, se a gente considerar uma seção de um fio condutor, onde podemos contar a quantidade de elétrons que ali passa, nós estamos calculando nada mais, nada menos do que
a intensidade da corrente elétrica, que é exatamente os cálculos que a gente vai fazer a seguir, que é bem fácil a fórmula. Como calcular a intensidade de uma corrente elétrica numa seção no fio condutor. A gente vai considerar uma fórmulazinha que a gente já trabalhou anteriormente, que é a fórmula para calcular a quantidade de carga elétrica, considerando o número de prótons e elétrons, né, no interior do átomo e a carga elétrica elementar. Cada elétron possui uma quantidade de carga elétrica conhecida como carga elétrica elementar. O valor de E sempre será 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Para calcular a carga elétrica Q fornecida, basta multiplicarmos o número de elétrons N que passa pela seção pelo valor da carga elétrica elementar do elétron. Então nós vamos trabalhar novamente com essa formulazinha aqui, ó. Mais uma vez nós vamos trabalhar com essa fórmula aqui, ó. Quantidade de carga elétrica é igual ao número de elétrons e prótons vezes a carga elétrica elementar, Q é igual a N vezes E. A carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades é medida em coulomb. Nós já sabemos disso, que o valor da quantidade de carga elétrica Q é medida em coulomb. A intensidade da corrente elétrica nós vamos chamar e representar pela letra I minúscula. Intensidade da corrente elétrica será representada pela letra I, que significa intensidade. Será maior quanto mais elétrons passarem pela seção, ou seja, quanto mais cargas passarem no menor intervalo de tempo. Por isso, define-se corrente elétrica I como sendo a quantidade de carga elétrica Q dividida pelo tempo ΔT. Então, o I vai representar a intensidade da corrente elétrica, o Q a quantidade de carga elétrica que passa por ali pelaquele fio, que é a seção, e o ΔT, o intervalo de tempo. Então nós vamos usar essa formulazinha aqui, ó. I é igual a Q dividido por ΔT. É uma fração, uma divisão bem simples. I é a intensidade da corrente elétrica dada em amperes, Q é a quantidade de carga elétrica dada em coulomb e o ΔT, o intervalo de tempo dado em segundos. A corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades é medida em ampere. Então, essa é a formulazinha que nós vamos usar para calcular a intensidade da corrente elétrica. Então, pessoal, reforçando, para calcular a intensidade da corrente elétrica, eu vou usar essa fórmula, ó. I, que é a intensidade da corrente elétrica, é igual à quantidade de carga elétrica que passa por esse fio condutor, dividido pelo intervalo de tempo que esses elétrons passam por esse fio condutor. Sendo que o I é chamado de intensidade da corrente, elétrica, o Q é a quantidade de carga elétrica e o ΔT é o intervalo de tempo. A unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades da intensidade da corrente é o amperes, representado pela letra A. Fiquem ligados nesse pequeno exemplo. Eu só vou passar um exemplo, porque todas as atividades são bem simples, então só precisa passar um exemplo. Então, na atividade que eu vou propor no final dessa videoaula, todas elas vocês responderão aplicando essa fórmula. Fiquem atentos aí nesse exemplo aqui, que vai ajudar vocês a responder a atividade. Em um fio metálico, há uma corrente de elétrons, de modo que, no intervalo de tempo de 2 segundos, passam 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons por uma seção reta do fio. Sabendo que a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, determine. Letra A, qual a quantidade de carga que atravessa a seção no intervalo de tempo dado? Letra B, qual a intensidade de corrente elétrica no intervalo de tempo acima? Bom, pessoal, para a gente resolver essa questão, a gente vai fazer umas anotações aqui, tirando os dados do enunciado. Em um fio metálico há uma corrente de elétrons, de modo que no intervalo de tempo de 2 segundos, então intervalo de tempo é ΔT. ΔT é igual a 2 segundos. Se ele der um intervalo de tempo em horas, você tem que transformar em segundos, mas ele já dá em segundos, 2 segundos.
passam 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Passam 5 vezes 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então ele dá o valor de N, é o número de elétrons, ó. 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons. E passa por uma seção reta de fio, sabendo que a carga elétrica elementar, ou seja, o valor de E, carga elétrica elementar, sempre será 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Determine, letra A, o que é que ele quer na letra A? A quantidade de carga elétrica que atravessa a seção no intervalo de tempo dado. Ele quer saber a quantidade de carga elétrica. Na letra A ele está pedindo o valor de Q, ok? Então, aplicando a formulazinha, para responder a letra A, eu vou aplicar aquela formulazinha que a gente já trabalhou anteriormente, ó, reconhecida por nós, ó, Q é igual, quantidade de carga elétrica é igual a N, número de elétrons e de prótons, vezes E. Nós vamos usar novamente essa fórmula, ó, Q é igual, qual o valor de N? Ó? 5 vezes 10 elevado a 18. 5 vezes 10 elevado a 18, vezes o valor da carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, quantidade de carga elétrica Q é igual, multiplicando os números inteiros, 5 vezes 1,6, então 5 vezes 1,6 vai dar 8, 8 vezes, multiplicando a potência de 10 pela potência de 10, repete a base, que é 10, subtrai os expoentes. 18 menos 19, menos 1. Repete o sinal do maior e subtrai. Achei o resultado da letra A. Quantidade de carga elétrica que atravessa a seção do intervalo de tempo dado é 8 vezes 10 elevado a menos 1. E para responder a letra B, o que é que ele pede na letra B? A intensidade da corrente elétrica no intervalo de tempo acima. Para calcular a intensidade da corrente elétrica, nós vamos usar essa fórmula. I é igual a quantidade de carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo. É só isso, pessoal. I é igual a Q dividido por ΔT. Intensidade da corrente I é igual. O valor da carga que eu acabei de achar foi 8 vezes 10 elevado a menos 1, dividido pelo intervalo de tempo que eu anotei lá em cima, 2 segundos. Então, a intensidade da corrente elétrica, eu divido os números inteiros. 8 dividido por 2, 4, que multiplica 10 elevado a menos 1. Então, eu posso dizer que a intensidade da corrente, eu vou voltar uma casa decimal no 4. Vai ser 0,4. Qual é a unidade de intensidade de corrente elétrica? Ampere. Você coloca a letra A que representa ampere. Então a intensidade da corrente elétrica é 0,4 ampere. Você pode dar um pause na tela e ver essa explicação novamente. É muito simples a aplicação da fórmula. Então toda vez que pedir a quantidade de carga elétrica, a gente usa essa fórmula, Q igual a N vezes E. E pedir a intensidade da corrente elétrica, você vai usar essa fórmula. I é igual a Q dividido por ΔT. Então, com esse exemplo aqui, vocês vão responder a atividade que vai estar lá no final dessa videoaula. Ok, pessoal? Então, perto de concluir aqui a nossa aula, nós vamos ver alguns tipos de corrente. Ó. Existem alguns tipos de corrente. Corrente contínua ou corrente alternada. Então, existem dois tipos de corrente elétrica, a contínua e a alternada. A contínua, ela não altera seu sentido, ou seja, é sempre positiva ou sempre negativa. Se seu gráfico for dado por um segmento de reta constante, ou seja, não variável. É comum encontrarmos esse tipo de corrente elétrica em pilhas e baterias, onde não há alternância de corrente. Ela é ou só positiva ou só negativa, ela segue
um padrão, ok? E existe o tipo de corrente elétrica alternada. Dependendo da forma como é gerada a corrente, esta é invertida periodicamente, ou seja, ora é positiva e ora é negativa, fazendo com que os elétrons executem o movimento de vai e vem. Esse tipo de corrente é o que encontramos quando medimos a corrente encontrada na rede elétrica residencial, ou seja, a corrente medida nas tomadas de nossa casa. É um tipo de corrente alternada, ora é positiva, ora é negativa. Ligou o interruptor, negativa. Desligou, positiva. Propriedade do gráfico, intensidade da corrente elétrica vezes o tempo, intervalo de tempo. Serve para corrente contínua ou alternada. Veja como é que é representado um gráfico de um tipo de corrente contínua. O gráfico é sempre paralelo ao eixo das abscissas no decorrer do tempo, e um gráfico de corrente alternada, ela vai crescendo ao decorrer do tempo. Veja algumas propriedades desse gráfico. Basta observar a formação de uma figura geométrica no intervalo de tempo dado. Veja aqui um tipo de gráfico de corrente de contínua. Agora devemos calcular a área da figura encontrada. Veja como a área de azul é um retângulo, e nós sabemos que para calcular a área do retângulo multiplica-se base vezes a altura. Então eu multiplico o intervalo de tempo vezes a corrente. Observando a fórmula da corrente elétrica, temos exatamente isso. Intensidade da corrente elétrica é igual à quantidade de carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo. Se eu multiplicar em cruz, aqui embaixo do I é 1, e multiplicando em cruz, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Quantidade de carga elétrica é igual ao intervalo de tempo vezes a corrente elétrica. Então, para saber a área, basta calcular a quantidade de elétrons. Agora, para finalizar a aula, vamos ver alguns efeitos da corrente elétrica. É uma curiosidade de todo mundo. A gente tem o maior medo de levar choque, e é para ter medo mesmo. E a gente vai ver algumas curiosidades, alguns efeitos. Efeito fisiológico. Corresponde à passagem da corrente elétrica por organismos vivos. A corrente elétrica age diretamente no sistema nervoso, provocando contrações musculares, que é o choque. O pior caso de choque é aquele que quando uma corrente elétrica entra pela mão de uma pessoa e sai pela outra. Tem grande chance de afetar o coração e a respiração. Então esse é o pior caso de choque elétrico, é aquela que entra pela mão de uma pessoa e sai pela outra, atravessando o coração. Dificilmente a pessoa sobrevive. 1 mA, um choque de 1 mA dá a sensação de cócegas, formigamento, né? Um pequeno choque. 10 mA, perca do controle dos músculos, paralisação dos músculos. E de 10 mA a 3 A pode causar a morte, E olha que carregar um celular ali atravessa uma corrente elétrica de 5 amperes. Por isso que há muitos casos de morte de pessoas carregando celular com fios descascados, né? Porque ali passa uma quantidade de energia elétrica já maior do que um ser humano aguenta. Então aconteceu já muitas tragédias e mortes de aparelhos ligados à corrente elétrica da sua casa, principalmente o celular carregando. Usar celular carregando é um perigo, não façam isso. Se estiver carregando o celular, não utilize, não assista às aulas com o celular ligado na tomada de energia da sua casa. É muito perigoso, ok, pessoal? Veja outros efeitos dessa corrente elétrica. Um efeito térmico. Efeito térmico, também conhecido como efeito Joule, é causado pelo choque dos elétrons livres contra os átomos dos condutores. Ao receber energia, os átomos vibram mais intensamente. Nos condutores, se processa a transformação da energia elétrica em energia térmica. É isso que faz com que, ao colocar alguns aparelhos eletrodomésticos na energia, seja transformada essa energia elétrica em energia térmica, utilizada em chuveiros elétricos, secadores, torradeiras, ferro de passar e até mesmo chapinha aí mulherada para passar no cabelo.
a energia elétrica transformada em energia térmica. Agora vamos ver outros efeitos da corrente elétrica. Efeito químico. Corresponde a certas reações químicas que ocorrem quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas. É muito aplicado, por exemplo, no recobrimento de metais, niquelação, cromação, prateação e etc. Uma solução eletrolítica sofre decomposição quando é atravessada por uma corrente elétrica, que é a eletrólise. Vocês viram isso aqui em química. Corresponde aos fenômenos elétricos nas estruturas moleculares, objeto de estudo na eletroquímica. A exploração desse efeito é utilizada nas pilhas, na eletrólise. O efeito luminoso, que é o que faz chegar a luz, a energia elétrica, em si, é o fenômeno elétrico em nível molecular. Em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito ou metal faz com que ele emita luz. Vocês já viram que quando a gente quebra uma lâmpada, principalmente fluorescente, tem uma espécie de tipo de gás, que é o que ajuda a clarear mais o ambiente. As lâmpadas fluorescentes, incandescentes e os anúncios luminosos são algumas aplicações desse efeito. A transformação direta de energia elétrica em energia luminosa. Efeito magnético. É aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser constatada com o uso de uma bússola. Ocorrerá desvio de direção da agulha magnética. Este é o efeito mais importante da corrente elétrica, constituindo a base do funcionamento dos motores, transformações, relés, etc. Muito utilizado em carros. E, falando de corrente elétrica, não poderíamos falar aqui de condutores e também de isolantes. Condutores são os meios materiais nos quais há facilidade de movimento de cargas elétricas. Em alguns tipos de átomos, especialmente os que compõem os metais, ferro, ouro, platina, cobre, prata e outros, a última órbita eletrônica perde um elétron com grande facilidade. Por isso, seus elétrons recebem o nome de elétrons livres. Então, os condutores são os meios materiais nos quais há uma grande facilidade de movimento das cargas elétricas. E, ao contrário, os isolantes são os meios materiais nos quais não há tanta facilidade de movimento de cargas elétricas. Nestas substâncias, seus átomos têm grande dificuldade em ceder ou receber os elétrons livres das últimas camadas eletrônicas. São substâncias como o vidro, que é considerado isolante, a cerâmica, o plástico ou a borracha. São materiais considerados isolantes. Então, pessoal, após a apresentação dessa videoaula, referente ao conteúdo intensidade da corrente elétrica, a gente viu algumas curiosidades, a gente viu também a aplicação de uma fórmula, aliás de duas, caso precise. Então, nos exercícios que vem a seguir, vocês vão usar essa formulazinha que já trabalhou anteriormente, quando ele pedir a quantidade de carga elétrica, quantidade de carga elétrica Q é igual a número de elétrons ou de prótons vezes a carga elementar, sendo que o valor de E sempre será o valor 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E após aplicar essa fórmula, você vai aplicar a fórmula da intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica I é igual à quantidade de carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo. Então vocês vão usar essas duas fórmulas para estar resolvendo essa atividade que vem a seguir, que eu vou apresentar para vocês. Então a questão 1. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes, ele já dá o valor do I, ele já dá o valor do I, você vai anotando, intensidade da corrente, I é igual a 5 amperes, percorre um fio condutor. Determine o valor da carga, a carga é o valor de Q, que ele está querendo que você calcule, que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Então você vai transformar 1 minuto em segundos, ou seja, 60 segundos. Então você vai aplicar diretamente essa fórmula. Intensidade da corrente é igual à quantidade de carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo. No lugar do I, que é a intensidade da corrente, você vai substituir por 5. O valor de Q você vai repetir até o final, que é o que está procurando. E no lugar do intervalo de tempo, transformando 1 minuto em segundos, vai colocar 60 segundos. Então, você considera que aqui tem 1 e multiplica em cruz. Então, você vai multiplicar 1 vezes Q é Q,
e o valor da intensidade da corrente vezes o intervalo de tempo para achar esse valor de Q. Na segunda questão, por um fio condutor metálico passam 2 vezes 10 elevado ao quadrado, 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Aqui é o número de elétrons, aqui é o valor de N. Durante 4 segundos, aqui é o intervalo de tempo ΔT. Calcula a intensidade da corrente elétrica, ele quer o valor de I, que atravessa esse condutor metálico. Dada a carga elementar, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a questão 2, você vai aplicar as duas fórmulas. A primeira, Q é igual a N vezes E, e depois aplica a segunda fórmula. I é igual a Q dividido pelo ΔT. Ok? Terceira questão, a questão caiu no vestibular da Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Pela seção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulomb, ou seja, que é a quantidade de carga elétrica, a cada minuto. Como é 1 minuto, você vai considerar o intervalo de tempo 60 segundos. A intensidade da corrente elétrica, ele quer o valor de I, em amperes é. Então aqui você vai aplicar só essa formulazinha aqui, ó. Intensidade da corrente elétrica é igual a quantidade de carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo. Vai dar uma dessas opções abaixo. E a quarta questão, caiu na Universidade Estadual do Maranhão. Uma corrente elétrica com intensidade 8 amperes, aqui o valor de I, percorre um condutor metálico. A carga elementar está aqui. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor. Ele quer o valor da quantidade de carga elétrica. Por segundo, ou seja, a cada segundo, o intervalo de tempo é 1 segundo. Aí você vai aplicar simplesmente as duas fórmulas. A fórmulazinha do Q é igual... Aliás, você vai aplicar essa fórmula I é igual a Q dividido por ΔT. Você vai aplicar só essa fórmulazinha aqui para resolver essa questão, ok? Então, pessoal, a gente finaliza essa nossa aulinha de física de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A aplicação das fórmulazinhas são bem simples, vocês vão gostar. Copie e responda no caderno e envie a devolutiva para o meu privado. Bons estudos, boa aula e até a próxima. Grande abraço, pessoal.